Bom dia, nono ano. Química, página 234 da apostila de vocês. Níveis de energia. De acordo com o modelo atômico proposto por Bohr, os átomos possuem níveis de energia disponíveis para os elétrons. Atualmente, consideramos que os átomos dos elementos químicos podem apresentar 7 níveis de energia, representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Eu falei isso para vocês na última aula que nós tivemos presencial sobre esses níveis de energia ou camada. Sendo K o nível mais próximo do núcleo. Nós vamos já ver isso aqui. Então nós temos aqui os níveis de energia. Nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Não é mínima, é máxima. A camada K ela vai ter no máximo 2 elétrons. Ela pode ter 1 e pode ter 2. A camada L ela tem uma quantidade máxima de 8 elétrons. Ela pode ter de 1 a 8. Do mesmo jeito a camada M, que vai ter 18. A camada N, que vai ter 32. A camada O também vai ter 32. A camada P vai ter 18. E a camada Q vai ter 8, que corresponde à quantidade de elementos da tabela periódica. Se nós somarmos isso aqui, nós vamos ter 118. Então nós temos aqui o esquema. Veja o esquema da página 155 do livro Novo Pensar. Nós vamos já ver isso aqui. Nós temos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8, a camada M com 18, a N com 32, a camada O com 32, a P com 18 e a Q com 8. Somando tudo isso aqui vai dar 118. Nós temos essa letra, esse númerozinho que acompanha a letra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são chamados números quânticos. São os números quânticos principais. Nós temos aqui os números de 1 a 7, são os números quânticos principais. As letras são as camadas. Observando aqui a página 155 do livro, nós vamos ter aqui a eletrosfera. K, L, M, N, O, P e Q. Nós temos esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números correspondem aos números quânticos principais. E cada camada vai ter uma quantidade máxima de elétrons. A camada K tem 2, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. A camada K é a que está mais próxima do núcleo. A gente observa que é a camada mais interna, que vai ter aqui no caso 2 elétrons. Eu tinha falado para vocês, quando nós estávamos em sala de aula presencial, que existia uma fórmula que era 2n ao quadrado, 2 que multiplica n ao quadrado, para calcular a quantidade de elétrons em cada camada. Só que essa fórmula eu dizia para vocês que ela só funciona teoricamente. Por quê? Nós temos aqui, como eu falei, dos números quânticos principais de 1 a 7. Quando nós substituímos, esse n é o número quântico principal. Então, eu tenho a fórmula 2n ao quadrado, e tenho aqui o número quântico principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao desenvolver esse cálculo, eu vou ter aqui 2 elétrons na camada K, eu teria aqui 8 elétrons na camada L, eu teria 18 elétrons na camada M, 32 na camada N, 50 na camada O, 72 na P e 98 na Q. Então a gente observa que, teoricamente, essa quantidade de elétrons somando vai dar 280. E nós só temos 118 elementos na tabela periódica. Então, se nós observarmos até a camada N, vai dar certo com o que é visto na prática, que seria 32 elétrons. Já a partir da quinta camada, nós vamos ter lá 32 e aqui 50. Na sexta camada nós vamos ter 18 e aqui 72. E na sétima camada nós vamos ter 8 e aqui 98. Então, essa fórmula funciona teoricamente, tá certo? Para a gente ver como é que se encontra a quantidade de elétrons de cada camada.
Nós temos agora a página 234 da apostila de vocês. Nós temos lá o exemplo do átomo de fósforos, que possui 15 elétrons. Então, nós vamos ver isso aqui. Observe, nós temos aqui o átomo de fósforo, ele possui 15 elétrons. Esse pontinho aqui, maior, no caso, aqui no lado está dizendo os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo do átomo. Então, os prótons e os nêutrons vão estar aqui no núcleo. Então, lembre-se, aqui no centro, na região central, no núcleo, nós só vamos ter prótons e nêutrons. Tanto eu coloquei aqui a letrazinha P e N. Esses pontinhos aqui ao redor são os elétrons. Então, eles vão estar na eletrosfera. Então, nós temos aqui uma eletrosfera, correspondente à camada K, que é a mais interna. Aqui nós temos outra eletrosfera, que é a camada L. E aqui nós temos mais outra, que é a camada M. Nós temos aqui 3 camadas. Nós observamos que na primeira camada, nós temos aqui 2 elétrons, porque a camada K só suporta no máximo 2 elétrons. Já a próxima camada, nós temos aqui 8, que é a camada L. Mas a gente observa que na última camada, a mais externa, nós só temos 7 elétrons, porque vai dar o quê? Vai dar um total referente à quantidade de elétrons que vai ter o fósforo. Então, nós temos aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, que vai dar um total de 15. Ok? Então, essa camada aqui, a última, ela está incompleta, porque de acordo com a camada de valência, eu dizia para vocês que a última camada tem que ter 2 ou tem que ter 8. Aqui, no caso, só tem 5. Então, eu tenho 2, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando 3 elétrons para completar. Ah, professor, mas seria 2, 8, 18 isso, mas a última camada tem que ser 2, 8. Ok? Então, nós temos aqui os elétrons estão localizados na eletrosfera do átomo e distribuídos nos níveis de energia. Então, essas regiões aqui são chamadas de eletrosfera. A K, a L, a M e as outras até a 7ª camada. Então, nós temos aí o átomo de fósforo, que nós já vimos aí, que possui 15 elétrons. O que é um átomo neutro? O átomo neutro é aquele em que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, qualquer elemento em que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, nós temos o átomo neutro. No entanto, os átomos podem ganhar ou perder elétrons, ficando eletricamente carregados. Então, quando um átomo ele ganha elétrons ou ele perde elétrons, ele vai ficar eletricamente carregados. Então, e esse carregamento ele pode ser positiva ou negativamente. Então, quando isso acontece, eles vão perder o equilíbrio de cargas elétricas e vão ser chamados de íons. Eu até falei para vocês na última aula que nós tivemos presencial sobre os íons, que depois eu iria explicar. Então, os íons correspondem a átomos que vão perder ou ganhar elétrons. Vejam bem, não é prótons, é sempre perde-se ou ganha-se elétrons. Perdeu elétrons do seu último nível de energia, porque ele só pode perder do último, conforme nós vimos aí do fósforo, só perde do último, ele terá mais prótons. Então vamos supor que ele tem 15 prótons e 15 elétrons. Então ele perdeu um elétron ele vai ficar 14 elétrons e vai ficar com 15 prótons. Então vai ficar mais prótons do que elétrons. Vamos supor que ele ganhe um elétron, ele fica 16 elétrons e 15 prótons. Então vai ter mais elétrons do que prótons. Então nós temos o nível de energia terá mais prótons, carga positiva. Então, quando tem mais prótons, a carga é positiva. E fica carregado positivamente. Se ele tem mais carga positiva, ele vai ficar carregado positivamente. Se ele tiver mais carga negativa, vai ficar carregado negativamente. Então, quando ele fica carregado positivamente, nós vamos chamar esse íon de cátion. Então, carga positiva, nós vamos chamar de cátion. Recebeu elétrons, terá mais elétrons do que próton, ou seja, carga negativa. Ele fica carregado negativamente, nós vamos chamá-lo de íon ânion. Vamos relembrar. Observação. Cátion. O cátion ele perde elétrons. Ok? O cátion perde elétrons. O ânion recebe elétrons. Então, quando é cátion, ele perdeu elétrons.
Quando é ânion, ele recebeu elétrons. Então nós temos aqui exemplo de cátion. Nós temos aqui o potássio com esse sinalzinho positivo em cima. Então quando o sinal é positivo é porque ele é cátion. Ele tem mais prótons do que elétrons. Nós temos aqui o magnésio Mg2+, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, ele não ganhou 2 prótons, ele perdeu 2 elétrons. Então ele é um cátion, perdeu elétron com mais carga positiva do que negativa, então ele é um cátion. Nós temos aqui o alumínio com o sinalzinho 3 mais em cima, isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, então ele é um cátion. E aqui o exemplo de ânion, O2-, ele aqui no caso... E o que acontece quando é com o ânion? Ele recebeu 2 elétrons, então ele tem mais elétrons do que próton, um óxido. Nós temos aqui o cloreto, Cl-, ele aqui ganhou um elétron, então ele tem mais elétrons do que prótons.